programa Estação Saúde está de volta, sempre levando até você, informações com qualidade. Hoje nós estamos conversando sobre algo que está em alta, que são as corridas. Diversas pessoas, com acompanhamento, sem acompanhamento, na academia ou na rua, têm tomado uma proporção muito legal e muitas pessoas têm descoberto na corrida o emagrecimento, uma forma de qualidade de vida, e é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Mas antes da gente continuar falando sobre o assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Voltando a falar sobre a próstata, as dicas importantes nesse sentido, eu gostaria de falar também que a próstata, que é um órgão masculino, que fica logo abaixo da bexiga, por dentro dela passa a uretra, para eliminação da urina que sai da bexiga, ela também pode crescer de volume, de tamanho, conhecido como hiperplasia, principalmente do lobo mediano. Esse tecido prostático, muitas vezes ele cresce de volume, principalmente após uma certa idade do paciente, após os seus 50, 60 anos de idade. E quando esse tecido prostático cresce, conhecido como hiperplasia, o aumento do lobo mediano, ele comprime a uretra, porque, como sabemos, a uretra passa por dentro da próstata. Se o tecido prostático cresce, se a próstata cresce de volume, o que acontece? Ela vai comprimir a uretra e dificultar a passagem da urina através da uretra. E com isso, você tem dificuldade de urinar. O homem não precisa ficar sofrendo. Hoje existe tratamento para a hiperplasia, tanto tratamento através de medicamento como tratamento cirúrgico. E o melhor exame a se fazer para saber se tem uma hiperplasia é procurar o seu médico, fazer o toque retal e fazer uma ultrassonografia, porque através da ultrassonografia nós vamos medir o volume e o peso da próstata. Não tem como falar em saúde se não falar da Ecoclínica, que há 30 anos tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando hoje para conversar sobre assunto de corridas, eu estou recebendo o personal trainer Felipe Costa e o fisioterapeuta André Fausto. Nós já conversamos sobre em relação os benefícios que a corrida pode proporcionar, o André comentou um pouquinho das suas experiências, E para continuar, Felipe, em relação para se ter um bom rendimento, Como a gente já conversou, tem pessoas que têm acompanhamento e tem aquelas que não têm, sempre deixando claro que o ideal para toda e qualquer tipo de atividade física seria ter um acompanhamento, assim como a gente fala para a questão nutricional, não é sair fazendo qualquer dieta que se vê, Por achar que vai conseguir perder peso, acabou se machucando, eu sei de várias pessoas, então deixando claro, que o ideal seria ter um acompanhamento, E por isso nós estamos trazendo profissionais para falar sobre isso, Mas em relação ao rendimento, existe uma técnica específica ou não? Não é simplesmente sair e correr todo dia a mesma coisa, ou é sair todo dia e forçar muito. Então existe toda uma programação dos treinos, uma estrutura de treinos. E é isso que um profissional ele vai conseguir auxiliar melhor o atleta para que ele evite uma lesão. Porque existe uma sobrecarga que tem que ser aplicada, mas tem que saber o momento certo de aplicar essa sobrecarga. Justamente por isso que tem que ter essa estrutura,
E como as corridas, assim, a gente sabe que estão em alta, né, em Tubarão, acho que foi o ano que eu mais vi corridas sendo divulgadas, não sei se foi impressão minha, até porque a gente, quando começa a correr, a gente começa a observar mais também, né? Mas em relação aos atletas da nossa região, assim, nós estamos com atletas de nível bons, ou os que têm ganhado na nossa região são pessoas que vêm de fora? Falando nível atletas de Tubarão, nosso nível, contando o Brasil ou Santa Catarina, ainda é um nível baixo, assim, os atletas que ficam entre os 5 primeiros aqui, se for correr uma prova de um bom nível em Florianópolis, em Curitiba, a maioria deles não vai alcançar o pódio, alguns deles sim, nós temos até alguns que alcançam o pódio, mas é um nível bom e que vem crescendo muito. Como esse ano, você mesmo disse, já cresceu o número da divulgação, o número de atletas, isso já fez com que a nossa última prova agora em Tubarão, o nível já deu uma aumentada. A gente já vê que está crescendo o nível, está mais difícil dos atletas conseguirem subir ao pódio, vamos dizer assim. A gente falou de todos os benefícios da corrida, mas também nós não podemos deixar de falar que é um dos esportes também que causa muitas lesões, né? Como fisioterapeuta, o que você diz a respeito? Assim, é falta de preparo, nem sempre, pode ser acidente? Assim, todo esporte que você tende a levar mais para o lado profissional, você acaba minimizando os problemas. No caso, a gente falando das lesões. Então, quando tu faz um treinamento de acordo com a tua capacidade, como o Felipe mencionou há pouco, então tu minimiza as chances de lesões. Mas essas lesões existem. A corrida talvez seja um dos esportes que proporcione menos lesões, porque a corrida não tem muito impacto, muito impulso, muita rotação. Então, ela é um sentido mais reto, mais alinhado, então tu tende a minimizar um pouquinho as lesões, mas tende a aparecer condromalácia patelar, que é na região do joelho, são umas dores intermitentes, algumas contraturas musculares, existe as tendinites, então são patologias presenciais que podem ocorrer pela fadiga, que seria o excesso de atividade, ou tu ficar muito tempo parado devido a algum repouso ou qualquer outra patologia e depois você querer voltar no mesmo ritmo. Então, para tudo isso existe uma certa precaução. As patologias existem na corrida, mas uma proporção um pouquinho menor. E se você tiver um acompanhamento, praticamente você faz com que não existam essas possíveis lesões. Esse excesso de atividade com competições no meio geram lesões. Mas acredito que nos 4 anos eu posso dizer que eu tive assim 3 lesões que puderam me afastar durante um mês. Então acredito que foi muito pouco, um índice muito pequeno, e a maioria dos atletas, assim, próprios concorrentes que eu via nas competições a nível Brasil, nível internacional, existem lesões sim, mas quando você é muito bem orientado, diminui muito. Os atletas que mais lesionavam eram aqueles que não seguiam uma estrutura, que achavam, eu já sou bom o suficiente, vou fazer meus treinos, exageravam e machucavam. Como sempre, né? Mais uma vez reforçando a importância de ter um acompanhamento de um profissional, né? O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, corridas. Não saia daí.